Graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor, bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá para mais um tempo de live poderoso, bom dia, Mica. Deus abençoe aí. Vamos entrando, vamos compartilhando essa live, amém? Vamos entrando e compartilhando esta live no nome de Jesus. Mais um tempo poderoso no nome de Jesus. Hoje nós estamos no nosso 42º dia, 42 dias lendo a palavra de Deus, 42 dias compartilhando tudo aquilo que Deus tem reservado para o nosso coração. E hoje a nossa leitura continua. Amém, graça e paz, Aldete, que bênção ter você aqui, viu? Glória a Deus. Então, a nossa leitura dá continuidade em Deuteronômio 13, 14, 15 e 16, né? Do 13 ao 16. Se você puder aí, clique aí no seu aviãozinho e envie aí para o maior número de pessoas que você puder, convide ela, tá bom? Convide ela para participar desta live aí, acorda ela, diga, acorda, povo de Deus, vamos assistir uma live poderosa com o Bispo Rodrigo, convida aí, às vezes ela esqueceu, então clica aí, convida ela, fala, você não vai ficar de fora, vamos lá, me ajuda a divulgar esta live e alcançar aí, né, para a glória do nome de Jesus, o maior número de pessoas que você puder, tá bem? Que você puder aí compartilhando, chamando o povo para esta live no nome de Jesus. Vamos lá? Convida aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Vamos lá? Vamos lá, a gente sabe que sempre essa leitura 1 hora é pouco, né? Não 1 hora, 60 minutos aí, é pouco para tratarmos de 4 capítulos, né? E como sempre nós estamos falando, né, Deuteronômio ele é um inventário, né? Vamos dizer assim, que ele é um livro de lembranças de tudo que o povo de Israel deveria fazer, né? Ou dar atenção. A paz, Marcelo, bom dia, meu filho. Que bom você estar aqui. Bispa Meire, seja muito bem-vinda, bom dia. Então vamos lá para mais uma leitura. Estamos aí no 42º dia. Glória a Deus, não? Deus tem nos sustentado para partilhar aí desses textos, ouvir a palavra e ver onde o Senhor vai nos direcionar. Então, Moisés aqui no texto, não esqueça disso, o livro de Deuteronômio, ele é um livro de lembranças, tá? Onde Deus está, através da vida de Moisés, relembrando alguns passos que os israelitas não deveriam se desviar, tá bom? Que deveriam permanecer caminhando neste lugar. E claro que a gente sempre tira um ensinamento, né? A gente tira um ensinamento daqui para que a gente também prossiga, né? Aprendendo, afinal de contas, alguns dos ensinamentos de Moisés para o povo de Israel ainda está ativo para os nossos dias, ainda existe segredos para os nossos dias, né? Então, eu e você precisamos manter nesta atenção bíblica. Nem tudo, né? Preste atenção aqui comigo, nem tudo do Velho Testamento vai nos servir, é verdade, né? Nem tudo, tem muitas coisas culturais, tem muitas coisas que era para a época, mas tem muita coisa também que a gente pode reafirmar, viver como o direcionamento que Moisés dá ao povo não vai ferir os nossos princípios, sendo a igreja gentílica, tá bom? Desde que isso seja uma escolha, né? Como nós lemos alguns capítulos atrás aí, né?
ou melhor dizendo, alguns livros atrás, de que Deus também, né, e que veio minha memória agora, de que Deus também tinha chamado as mulheres para viver, né, um propósito de Nazireu, lembrei agora, de Nazireu, né? Não era só os homens, embora na Bíblia a gente vê relatar homens, mas Deus também havia chamado as mulheres para se viver isso. E recentemente alguém falou comigo, né, e foram incríveis, irmãos, que foram acho que 2 ou 3 pessoas, antes de eu ministrar a live, né, foram 2 ou 3 pessoas que falaram comigo, e no dia da live também, desta live em si, de que Deus falou com elas, né, ou com eles, para viver, né, não cortar o cabelo, não tomar o vinho em si, e isso é importante a gente entender. Deus ainda, escute, Deus ainda continua chamando homens e mulheres para propósitos, sabe? Deus ainda continua chamando a gente para um propósito, sabe? Para um voto com Ele. E esse voto, claro, pode ter um período de tantos anos, mas pode ser que seja para sempre, né? Mesmo sem o entendimento que eu tenho hoje sobre o Nazireu, né? O chamado para Nazireu, a proposta do Nazireu, né? Em 2015, exatamente em 2015, logo no início do ano, né? Agora fez 11 anos, né? Estamos em 2026, então fez 11 anos que eu não tomo mais nenhum cálice de vinho, a não ser, né, o suco da uva ali na ceia, né? Mas eu não tomo mais vinho. Eu tomava, né? Eu gosto de relembrar aí, né? E eu parei de tomar vinho, né? A gente sabe que tem igrejas que proíbem totalmente, mas tem aí igrejas que não há uma proibição, há uma recomendação, né? De que você não deve beber. E claro, vamos lá, queridos, vamos lá, deixa eu deixar um ponto bem crucial aqui. Se você já teve problema, né, com o alcoolismo, o importante é que você não coloque nada de álcool na boca, né? Então, se você já teve problema com o alcoolismo, não é porque, né, a Bíblia não traz uma condenação ou uma proibição para bebidas fortes que você vai beber ali como algo socialmente. Não, para você que já teve vício, para você não existe beber socialmente, tá bom? Seja o vinho ou qualquer outra bebida que contém álcool, né? Não existe, até porque, vamos lá, o vinho que a gente vê bíblico, tá? O vinho que a gente vê bíblico não é o vinho de hoje. Hoje o vinho contém muito mais álcool do que o vinho naquela época de Jesus, porque naquela época o vinho tinha sua própria fermentação. Então a gente precisa tomar um grande cuidado. Hoje a maioria dos vinhos tem um alto teor de concentração, tá? De álcool, tá? Porque é colocado álcool, né? Hoje você vê nas garrafas de vinho, ó, são tantos por cento de vinho, né? De vinho não, desculpa, de álcool, né? Na ocasião de Jesus, não. O álcool que se tinha ali no vinho era da sua própria fermentação. A paz, tuxa, a paz, glória a Deus. Então, nós precisamos entender isso, do que quando a Bíblia está falando lá, né, do vinho, da vinha, do próprio o vinho ali, né, a Bíblia está falando daquele vinho que ele era fermentado, não era o vinho de hoje, né, cheio de álcool, era o vinho da própria fermentação. Existem uvas, preste bem atenção, existem uvas que só o fator da uva, só a uva, ela gera uma fermentação forte alcoólica, tá? Então tem vários tipos de vinho e vários tipos de uva. E aí eu vou repetir, o vinho que Jesus tomava, o vinho de costume daquela época do povo judeu, do povo hebreu em si, de Israel, né, não tinha um teor de álcool que hoje se tem. Nós vamos lá para Gênesis, né? Nós vamos lá para Gênesis e nós vamos ver que Noé,
ele colhe a vinha, ele recolhe, né, uvas, ele prepara uma bebida com aquela fruta, né, e aquela fruta tinha um teor tão grande de concentração de álcool que ele fica embebedado, né? Para você ver de que a uva pura ela tem um alto teor de concentração de álcool, né? Claro, é qualquer uva? Não, é uma uva específica, tá, irmãos? Uva que se faz vinho não é essas uvas comuns que a gente vê no mercado, que a gente come ali como fruta, não. Essa fruta que faz vinho, ela é uma fruta muito mais, como é que fala? Muito mais azeda, né? Ela fermenta, ela tem uma sua fermentação própria, né? E ela já é própria para isso. Então, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala disso, ela não está falando das mesmas coisas, tá? Então, só voltando para o propósito. Então, Deus, ele também nos chama hoje, né? Eu trouxe ali uma memória, né? Uma lembrança do que nós falamos sobre o Nazireu, né? Não ser apenas com homens, mas também com mulheres. Essa foi a visão bíblica, né? Então, hoje ainda Deus chama pessoas para propósitos diferentes, tá? Deus pode te chamar, e não é porque que Deus te chamou que é regra de fé. Todo mundo tem que estar neste lugar. Não, tá? Não é bem assim. Se Deus falar como algumas pessoas me procuraram, bispo, Deus falou para mim que não é mais para me cortar o cabelo. Então, meu irmão, não corte, tá? Não corte. Se Deus separou você para que você tenha o cabelo mais longo, não corte, porque Deus quer tratar algo na sua vida, talvez Deus quer te usar, né? Mas Deus pode usar um cabelo comprido? Sim, irmãos, Deus é Deus, ele usa o que ele quiser, tá bom? Sem nenhum esquema espiritualista, sem nenhuma religiosidade, mas Deus usa. Escute, deixa eu dizer uma coisa, alguns anos atrás, quem me conhece sabe disso, em vez em quando em oração Deus me diz algo e eu raspo a cabeça e fico careca, ou então eu já fiz projetos de deixar o cabelo crescer. E sinceramente, quando eu deixei o cabelo crescer, irmãos, eu ficava me perguntando, né, para que isso, né, Senhor, para quê? E por que que eu perguntava, irmãos? Vamos lá, por que, bispo? Deus não falou com você? Por que que você perguntava? Porque eu sou de uma certa forma, tá? Eu cresci com uma veia assembleana muito forte, né? Nós crescemos, eu cresci na Assembleia de Deus, então homem usar cabelo comprido, homem usar barba, ainda é um conceito muito difícil. Eu não estou dizendo que é errado ou que é certo, tá bom? Eu estou dizendo que é um conceito muito difícil, né? Porque nós crescemos sendo ensinado de que não precisava, né? Não é que era proibido, não é que não podia, não precisava. O homem naquela época ali, né, de 90, 95, não tinha essa necessidade de barba, não tinha essa necessidade de cabelo comprido, não era cultural nosso, né, sendo um país ocidental, né, e a igreja em si não se via isso, então eu cresci dentro desse contexto. Então, quando Deus, uma certa vez, me pediu para deixar, né, o cabelo, como assim, bispo? Cheio de. Verdade, irmãos, Deus me pediu para deixar o cabelo crescer e eu não entendia, eu deixei por obediência à palavra, mas eu não entendia qual era o motivo. E aí, eu me lembro que uma certa vez eu fui convidado para pregar em uma igreja e eu entendo, escuta, se Deus está me direcionando, eu sei que não tem muita coisa a ver com a leitura de hoje, mas ao iniciar a live eu senti de falar aqui esse direcionamento, né? Então preste atenção. E aí eu me lembro que eu fui convidado a pregar numa igreja, tá bom? E vou reservar aqui o nome da igreja, vou preservá-lo, tá bom? Mas eu fui convidado a pregar nessa igreja e preguei, né? E naquele dia entrou ali na igreja três adolescentes, três adolescentes. Entraram três adolescentes ali, provavelmente ali entre sua faixa de 13, entre 14 a 16 anos, estava nessa faixa, entre 14, 15, 16 anos. E eles entraram na igreja ali, não eram daquela igreja, eles entraram ali no culto. E aí eu comecei a pregar, né, e tudo mais, e pregando e tal, e concluí a ministração. E de repente, quando foi no final, irmãos, eu chamei, né, depois da ministração, eu convidei eles à frente para receber oração, e eles foram, ou melhor dizendo, eles não foram, não, eles ficaram sentados,
foi uma parte da igreja, mas esses 3 adolescentes não foram, né? E eu ali orei, né? Falei algumas coisas que Deus havia direcionado ali durante a pregação, tal, oramos pelas pessoas e encerrou. Para mim se deu como encerrado. E aí eu me lembro que depois que acabou tudo, acabou a ministração, o culto encerrou e eu fui cumprimentar as pessoas, esses 3 adolescentes vieram até mim, né? Vieram até mim e olharam para mim e falaram: Nossa, bispo, gostei de você. Você é diferente. E eu queria pedir para você, o senhor orar por mim. O senhor pode orar por mim, né? E ali os 3 pediram oração ali na hora. Irmãos, e quando eu fui orar por aqueles adolescentes, né? O sentimento que eles estavam era sentimento de suicídio, de depressão, né? E tinha um outro que tinha um problema familiar, né? O Senhor Deus nos trouxe, né, a palavra de conhecimento e ali nós, na oração, nós direcionamos eles porque tinha um deles que queria se suicidar, outro estava depressivo e o outro tinha um problema familiar. E ali, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo, né? Ele falou assim: é por isso que eu lhe pedi para deixar o cabelo crescer, porque eu vou atrair as pessoas até você. Eu vou atrair jovem. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, Bispo Rodrigo, não sou descolado, né? Não sou descolado. Eu gosto de um certo tipo de vestimenta, para mim tá ótimo aquilo. Eu não sou um cara descolado, usar camisas, né, de marca ou camisa bem grandona, né? Calça cagona, calça grande, eu não sou de usar essas roupas, não é cultura e nem costume meu usar essa roupa. Então eu vejo uma distância, muitas vezes, né, da juventude, porque a juventude gosta de gente mais descolado. A minha barba, eu tenho barba, mas essa barba tem um limite, eu não gosto de barba grande, daqui a pouco eu começo a cortar, deixo ela bem baixinho. Então, tem alguns pontos que eu não sou descolado, né? Não vou atrair a juventude pela aparência, tá bom? Não vou. E aí, naquela ocasião, né? Deus falou: eu vou atrair. E Deus atraiu esses 3 adolescentes, né? Através da visão. E aí eu entendi que Deus estava usando o cabelo de uma maneira muito simples para, de repente, aproximar as pessoas, talvez ver, não, esse pastor de cabelo grande, ele é diferente. Sou nada, irmãos, eu sou comum como todo mundo, mas aquilo servia para atrair as pessoas. Então, escute, às vezes, aquilo que Deus está te pedindo, para você manter com um certo tipo de roupa, para você manter um cabelo comprido, é apenas para atrair as pessoas que às vezes têm um conceito, né? Tem gente, irmãos, que vai para a igreja, se vê, não, aquela mulher é uma mulher de Deus, olha o cabelo dela comprido. Ah, mas isso está muito dentro do campo da religiosidade. Estamos, irmãos. Está, mas escute bem, escute o que eu estou te falando. Deus, ele é mestre e o intuito dele é atrair as pessoas. Então ele vai usar às vezes uma barba ou ele vai usar alguém totalmente sem barba para poder atrair as pessoas. O foco de Deus é atrair as pessoas até ele e depois ele vai quebrando qualquer contexto de religiosidade da nossa vida, né? Esse é o nosso Deus de fato, tá bom? Então por que eu quis comentar? Porque às vezes você está recebendo algo aí no seu coração que você deveria mudar ou que você deveria, sabe, conservar em você, às vezes um estilo de vestimenta, às vezes um estilo, né, ou um propósito, como eu falei, a não praticar mais alguma coisa, não beber mais, vamos supor, vinho, como eu estou citando. Então, entenda aquilo que Deus está fazendo com você. Entenda aquilo que Deus está falando com você. Às vezes Deus vai te pedir algo extremamente individual. Deus vai falar assim, ó, você, mulher, você, especificamente você, eu não quero que você use mais calça. E aí? Ah, é porque é pecado, é porque é proibido? Não, não está dentro do campo de pecado, não está dentro do campo de ser proibido. Apenas Deus está dizendo para você, eu não quero que você use. E aí tá tudo bem. Deus pode virar para mim e falar assim, ó, eu não quero você, Rodrigo, que use shorts mais, use apenas calça. E aí? É um propósito que Deus está exigindo de mim e tá tudo bem, não se transforma em um legalismo, em uma religião,
né? Desde que eu não faça disso uma doutrina, tá bom? Porque alguns homens nas igrejas e no templo acabaram errando porque pegaram algo que Deus falou para eles e transformaram aquilo em doutrina. Esse é o grande problema, né? Então Deus pode virar para mim e falar assim, ó, eu quero que a partir de hoje você não assista mais televisão. Porque a gente costuma dizer, ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas infelizmente a gente diz que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, mas tem tempo para sentar em frente à tela. Para ver seja o que for, jornal, filmes, novelas, não interessa o que seja. Mas você tem tempo, então talvez Deus pode virar para você e falar assim, eu não quero que você, né, perca tempo com a televisão. Em vez de você perder tempo, você vai ter tempo para ler a minha palavra. Você vai separar tempo para orar por alguém, para ligar para alguém, né, para visitar alguém. Porque hoje o que nós escutamos da igreja do século XXI, devido a todo esse ativismo que a gente vive, é não tenho tempo, não é isso? Não tem tempo. Então, preste atenção naquilo que Deus está falando e dê ouvido, cumpra o que Deus está te dizendo. E aí nós vamos entrar aqui, só foi uma introdução, acho que foi uma introdução grande, meu Deus, mas é muito importante você prestar atenção nisso. Às vezes Deus está falando com você e é com você a mensagem, ponto final, tá bom? Então aqui no livro de Deuteronômio, seguindo hoje com a nossa leitura, Moisés está fazendo aqui uma advertência acerca do povo sobre a idolatria, tá? No capítulo 13. E é muito interessante a gente perceber que se fala-se muito de falsos profetas nos dias atuais, mas naquela ocasião Moisés também chamou, né, pessoas de falsos profetas. Então, olha lá, eu vou ler aqui rapidinho com vocês, do versículo 1 ao versículo 5. Olha o que Moisés diz, né? Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres predito acontecerem, e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês conheciam, não dê ouvidos às palavras dele, né? Porque a gente crente tem um problema. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes uma pessoa vem com miticismo para nós, às vezes uma pessoa vem com idolatria de outros deuses, outras religiões para nós. Eles predizem, eles adivinham, né? Ou o espírito que direcionou a ele a falar tal coisa, fez de tudo, irmãos, para que aquilo acontecesse. E de repente aconteceu. E aí o que a gente fica? A gente fica balançado. Meu Deus, não é o que a mulher falou, a adivinha falou, aconteceu. Não é que aquilo que foi predito aconteceu. Aquilo é espírito de adivinhação, irmãos. Se está levando a gente a adorar outros deuses, se está tirando o nosso foco da pessoa de Jesus Cristo, a gente precisa renegar. Tá bom? Deixa eu dizer algo para você muito importante que atinge os nossos dias atuais, o miticismo dos dias atuais e nova era, né? As religiões hoje da nova era. Confunde muito hoje o cristianismo, né? Confunde mesmo, tá? E aí o que eu quero informar você? Escuta bem. A gente ainda tem um monte de crente que fica lendo horóscopo. Fica lendo lá o horóscopo, né? Qual é o meu signo? Você não tem signo, crente. Você não tem signo, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é uma data do mês, não é o dia que você nasceu que vai definir quem você é. Quem te define é o Senhor Jesus Cristo. Então tem um monte de crente ainda lendo horóscopo. Aí o que sabe o que acontece? Sabe o que acontece, irmão? Você vai lá e lê o horóscopo. Touro, hoje a sua cor é X. Hoje o seu dia é assim, assim, assim. Irmãos, pare de besteira. Primeiro que não leia, tá? Porque tudo que você lê vai entrar na sua mente. É seta maligna do diabo e vai te convencer. E o que acontece? Todas as vezes que você, cristão,
lê um horóscopo, ou você que não é cristão também, que você lê um horóscopo, o que acontece? O que acontece, irmãos? O espírito por trás do horóscopo, por trás da nova era, por trás desses falsos ensinos que Moisés está dizendo aqui, tá? Ele se fixa em você. E ele vai fazer de tudo, o espírito maligno vai fazer de tudo para que aquilo que está relatado no horóscopo aconteça. Então, se você for ter um péssimo dia, ele vai promover pessoas para isso. Se ele falar de sentimento, ele vai promover. Naquele dia você vai ficar triste. Então, preste atenção. Todas as vezes que nós lermos essa porcaria do horóscopo, a gente está nos vinculando a um espírito para dominar o nosso dia e promover aquilo que ele está dizendo. E é exatamente o que Moisés está relatando aqui. Ó. Se alguém se surgir entre vocês, profeta e pessoas que tiverem sonhos sobre o futuro, e eles prometerem sinais e milagres, e esses sinais e milagres preditos acontecerem, Moisés não está falando que não vai acontecer, ele está falando vai acontecer. E essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não dê ouvido às palavras dele. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a ele somente. Obedeçam seus mandamentos, ouçam sua voz e sirvam-no, apeguem-se a ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivavam a rebelião contra o Senhor. Claro que hoje nós não vamos, né, irmãos, executar. Escute, não existe isso. Mas a recomendação que eu dou, irmãos, sabe? É exatamente isso. Cuidado com os falsos espíritos. Cuidado com os falsos mestres. Existe no nosso meio falsos mestres. Hoje, escute, eu não ia perder tempo. Eu não ia perder tempo, sabe? Comentando essa polêmica que tá aí dessa música Aue, né? Aue do pastor Marcos Telles, né? Desse irmão Marcos Telles, que não tem nada de crente. E não é só aquela canção, né? Para eu não ser um crítico tonto, né, ignorante, eu fui ler um pouco sobre ele, eu fui estudar um pouco sobre ele, eu fui ouvir as outras canções e queridos, esse pastor está entrando num caminho, um caminho desvirtuoso. Ele está entrando num caminho mau. A igreja, escute a igreja do Senhor Jesus. Não, nós não precisamos da cultura para validar a nossa fé. Nós não precisamos da cultura para trazer a nossa brasilidade para a igreja. Irmãos, a igreja, ela precisa ter isso aqui, ó, palavra. O que está no meio da nossa adoração, o que está no meio de servir ao Senhor é a palavra de Deus, não é a cultura. Se a cultura fosse nos definir, nós não precisávamos da palavra. Então, a palavra de Deus é que precisa estar nos nossos lábios. Seja num culto, seja num tempo de oração, seja num tempo de consagração. A igreja, seja ela brasileira, americana, europeia, inglesa, seja ela africana, oriental, não importa. Toda a igreja precisa da Bíblia, da palavra de Deus. E aí eu me permiti ouvir algumas outras canções, né, desse pastor e a gente vê que o caminho que ele já estava trilhando não era um caminho bom. O pastor Marcos Telles, ele quer se tornar um ativista e defensor de causas do sistema desse século. Ponto final. Então nós precisamos tomar cuidado. E Paulo vai dizer a carta de Timóteo que nos nossos dias iriam ter muitos falsos profetas, mestres querendo ensinar as suas próprias leis, os seus próprios conceitos para favorecer o seu coração.
Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos dias a palavra de Deus ia provocar, ia ser como comichões nos ouvidos dessa geração, porque eles não iriam aceitar. Olha que a gente está ouvindo tanta besteira, pastores aí dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia ela tá antiga, nada, irmãos. Paulo já havia ensinado sobre isso. Então, pastor René Kivictis e tantos outros que têm se levantado aí, sabe? Tantos outros pastores num absurdo. Então, isso são falsos profetas. Falsos profetas, tá? Depois tem o pastor Anderson Nunes, que agora está dizendo que a primeira igreja, a igreja mais correta é a igreja católica. Para com isso, irmãos. O plano do Senhor Jesus começou muito antes da igreja de Roma. Muito antes. A igreja primitiva não tem nada a ver com a igreja de Roma. Então não se deixe enganar, não. Como o diabo, irmão, escuta, como o diabo, como o inimigo está enganando os cristãos deste nosso século. O diabo está tirando crentes da igreja, está levando para essas outras religiões a apostasia da fé. Está enganando por quê? Porque está alimentando tudo isso, sabe? Quando eu olho ali para a estrutura do pastor Marcos Telles, o que ele está fazendo, ele está alimentando a alma dele. As canções que ele está fazendo não é para Deus, é para favorecer a alma dele. Ele quer cantar aquilo. E aquilo não é louvor e adoração ao Senhor, é louvor e adoração a si próprio, é louvor e adoração àquilo que ele quer mostrar. Não é a Deus, tá? Não é o nosso Deus, ponto final. É simples de resolver. Então o que a gente deve fazer é sair, como ele diz. Ele disse que ele tinha medo de ser cancelado. É cancelá-lo. É cancelá-lo. É sair, deixa de segui-lo, deixa de estar nos canais de YouTube ou Instagram dele, deixa de segui-lo, pronto. Se pessoas estão vindo com falsos ensinos, deixa de segui-los. Tira o poder de força dele, porque quanto mais você fica ali seguindo assim, você está dando poder de influência a ele. Tira o poder de influência dele. Os seguidores dele que são cristãos verdadeiros, tira. E aí a gente vê um monte de pessoas, sabe? Parece que está débil da fé, sabe? Querendo nos convencer. Dizendo que a nossa falta de aceitação é porque a gente é indouto. Não é, nós não somos indouto, é porque nós fizemos uma escolha. A nossa inteligência está baseada na palavra de Deus e não dentro de uma cultura. A nossa inteligência está baseada na palavra de Deus. Nós amamos a nossa cultura brasileira, nós não temos nada contra, sabemos a nossa cultura, mas a nossa influência é a palavra de Deus. Então Moisés aqui, e nós vamos ver Paulo repetir isso lá na frente, Moisés aqui está aí nos ensinando. Para de ser convencido com gente que chega com coisa nova aí, que quer convencer a gente indo contra princípios da palavra de Deus. Para no nome de Jesus, crente. Você que está aí, sabe? Você que está aí, tome cuidado com isso, com um crente que está trazendo invenção, sabe? A Natália escreveu algo no domingo da nossa igreja, falou que cada horóscopo tem um espírito. É isso mesmo. Então, quando você lê essas coisas da nova era, quando você se infiltra neste lugar, você vai estar à mercê desses espíritos, irmãos. Então, no nome de Jesus, sabe, eu oriento a vocês, escute o que a palavra está dizendo. Mesmo que aquilo que a pessoa falou aconteça, você vai fazer, nossa, pastor, mas foi verdade, aconteceu. Sim, o espírito maligno manipulou para que acontecesse, irmãos. O espírito maligno, depois uma pessoa chega e fala assim, olha, eu estou vendo que você vai sair de carro hoje, você vai bater o carro. Aí você vai, no meio do caminho você bate o carro e você fala assim, nossa, aquela mulher lá que é adivinha, ela falou e aconteceu. Claro, o espírito maligno fez você bater o carro. O espírito maligno promoveu a batida.
Então preste atenção, queridos. Sabe, não vamos cair, sabe, nessa questão de acreditar em pessoas que estão usufruindo da feitiçaria, do engano, nos levando a adorar outros deuses. Esta é a recomendação. Não dê ouvido aos falsos profetas. Não dê ouvido aos falsos profetas. Vamos seguir. No capítulo 14, queridos, nós vamos ver aqui Moisés nos orientar sobre os falsos, ou melhor, os falsos não, sobre os animais impuros, né? Então, aqui é uma recomendação, é uma lembrança apenas, novamente dizendo, essa parte de animais é totalmente cultural, tá bom? Essa parte de animais é totalmente cultural, não tem nenhuma vertente para os nossos dias atuais, tá bom? Mas aqui é apenas uma lembrança, tá, dos animais que o povo de Israel ali poderiam comer, que se tratava de animais puros e impuros, tá bom? Então, nós temos aí essa ação dos animais. Nós temos também aqui no capítulo 15, tá? O cancelamento da dívida. Isso aqui é extremamente libertador para os nossos dias. Você que está lendo comigo Deuteronômio capítulo 15, né? Capítulo 13, 14, 15 e 16, tá bem? Então nós estamos aqui no capítulo 15, né? O cancelamento das dívidas, tá bom? Né? Vai dizer aqui que depois, nos 7 anos, né? Com 7 anos, né? Aquela pessoa que tinha um escravo, que aquela pessoa ela se vendeu para ser escravo de um senhor. Aquele senhor, né, o seu dono, no 7º ano deveria deixar ele livre, né? E aqui entra um ponto crucial, né? Quando a gente vai falar de escravo, né? Aqui, e aí nós temos aqui uma conotação de escravidão pelos povos portugueses, né? A cultura brasileira conhece a escravidão pelos povos portugueses, pelos povos alemães. Nós vemos aí a escravidão no caminho, né, dos povos africanos. Irmãos, a escravidão judaica, né, não é parecida em nada com a escravidão egípcia e de outros povos. Porque esses escravos, eles eram considerados, embora a gente chame de escravo, né, eles eram considerados da família. Eles eram considerados da família. Então, escute, com 7 anos, ele tinha que deixar esse homem ir, essa mulher ir, se eles fossem escravos. Eles tinham que liberar essa pessoa, né? Então a gente vê aí hoje um ativismo falando contra a Bíblia, né? Falando contra esses pontos, dizendo que a Bíblia, né, está cheio de pontos aí de intolerâncias, né? Então não, olha só, né? A Bíblia tratava, os judeus tratavam os seus escravos, os seus servos, como alguém da família, e que mais tarde seria liberado para viver a sua vida. E nesse tempo o escravo já tinha mudado a sua condição de escravo. Ele já não era alguém como quando ele se vendeu, porque ele não tinha como se sustentar, né? Tinha uma cultura né? A pessoa que não tinha como se sustentar, tinha essa costura de se vender para poder trabalhar e ali dar um sustento para ele ou para a família. Então, quando chega nessa época do 7º ano, esse suposto escravo, ele já tinha as suas finanças restauradas, ele já tinha um poder para se autossustentar, e aí ele ia decidir, o texto vai falar que ele iria decidir, sabe, se ele iria permanecer com seu senhor ou não, né? Ele tinha que ficar livre. Tudo que ele havia conquistado, o seu senhor deixava ele ir embora, né? Dava de fato uma liberdade para ele, né? E ele poderia escolher ir embora ou permanecer com seu senhor servindo a ele. Muitos escravos, escute, muitos escravos da época decidiam permanecer com o seu senhor, porque eram bem tratados. Como eu disse, eles eram tratados como alguém da família e não como um escravo, como a gente tem essa cultura, porque o nosso problema aqui brasileiro é que a nossa mente dentro da cultura
né, aí dessa questão de escravos, a gente tem uma cultura portuguesa, né? A gente tem essa visão portuguesa, a gente não tem essa visão judaica, né? Porque os judeus tinham esses ensinamentos, eles tinham que tratar bem os seus escravos, não era como a gente vê em filmes, em novelas, como a gente vê em notícias, como a gente vê em reportagens, né, de escravos aí, né, escravos na África, no Portugal, na Alemanha, até nas Bolívia e outros países aí que eram, né, pontos de escravidão. Então não era essa escravidão dos judeus, era diferente, os escravos eram tratados diferentes, né? Então ele vai falar aqui da responsabilidade. O texto de hoje, o texto do capítulo 15, fala da responsabilidade social, fala de como os seus senhores tinham que ser generosos com os pobres. Olha lá, vamos ler Deuteronômio capítulo 16, capítulo 15, melhor dizendo, a partir do verso 6. Olha lá o que diz, ó. O Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma, né? E isso aqui acontece até os dias atuais. Se contudo houver alguns israelitas pobres em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor seu Deus lhe dá, não endureça o coração e não feche a mão para ele. Olha lá a orientação. Ao contrário, seja generoso e empresta-lhe o que for necessário. Não seja mesquinho, nem se recuse a emprestar a alguém só porque o ano é ano de cancelamento de dívida. O ano de cancelamento de dívida está próximo, né? Se você se recusar a fornecer empréstimo à pessoa necessitada, clamar ao Senhor, e vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade. Olha a recomendação. Olha a recomendação de Moisés. E não com má vontade, pois o Senhor seu Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobre na terra. Por isso, ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados da sua terra. Olha a recomendação que Moisés dá, né, aos israelitas. E por que eu estou tocando nesse ponto, né? Porque às vezes há uma crítica sistêmica contra o povo de Israel. Irmão, se tem um povo que aprendeu a ser justo mediante a palavra, são os judeus, né? E a gente aprende com eles, né, a justiça, a generosidade deles, sabe? De alcançar, de abençoar, e a gente vai ver, há uma promessa, entre eles não haveriam pobres, entre eles, e é real, irmãos, dificilmente nós vamos ver, é quase impossível nós vermos israelitas, judeus pobres nos nossos dias atuais, tá? Dificilmente nós vamos ver, tá bom? Porque existe uma promessa de Deus para com a vida deles. Existe uma promessa de Deus para com a vida deles, tá bem? Existe uma promessa de Deus. Então, nós vamos ver isso, tá? Nós vamos ver essa ação, sabe? Da orientação de Moisés aos hebreus. Aí ele vai dizer, ó, versículo 12 do capítulo 15. Se o irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não mande embora de mãos vazias. Olha lá, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhes de despedida um presente dos animais de seus rebanhos, dos cereais da sua eira e do vinho de sua prensa de uva. Compartilhe com ele um pouco da fartura com qual o Senhor seu Deus o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor seu Deus libertou. Por isso dou esta ordem. Olha só
a orientação, irmãos, a orientação de Moisés para com o povo de Israel. Olha só que poderosa orientação, tá? Então, é diferente, tá bem? É totalmente diferente a visão, tá bom? De escravo do povo judeu com a visão de escravo no mundo oriental ocidental. É diferente. Deus trabalhava diferente com o povo, até porque, como ele disse, como eles haviam sido escravos no Egito, Deus não gostaria que eles praticassem da mesma forma que os egípcios fizeram com eles, que usurparam o povo hebreu, matou o povo hebreu por trabalho escravo, matou, eles eram tratados mesmo como escravos, tá bom? Como escravos. Então, há uma orientação, sabe? No capítulo 16, nós vamos ver Moisés aqui afirmar sobre a Páscoa, né? Então, no mês de Abib, como deveria ser feito as cerimônias, tudo que nós já aprendemos sobre a Páscoa. Então, são pontos cruciais para o povo de Israel. As festas, né? O que eu olho aqui no capítulo 16, que é o nosso último capítulo? Irmãos, nosso Deus, ele é um Deus festivo, né? Nosso Deus é um Deus que gosta de festa, gosta de celebração. Por isso que os nossos cultos, escute, por isso os nossos cultos precisam ser cultos animados, cultos fervorosos, sabe? Onde nós realmente nos alegramos por estar cultuando. Não é aquele culto que parece, sabe, que a gente vai morrer, que, meu Deus, eu não sou merecedor. Claro que nós somos pecadores, é verdade. Nós somos pecadores e nós não merecemos a graça, mas o Senhor nos alcançou. Então nossos cultos precisam ser cultos alegres, de celebração ao Senhor, né, de gratidão a Ele. Eu me lembro em alguns cultos no passado que a gente ia, né? Eu acho que o pior culto, irmão, escuta, presta atenção. Às vezes o pior culto era o culto de ceia. Por quê? Porque parece que todo mundo ia cheio de condenação. Todo mundo ia cheio, né? Claro, tinha um temor muito grande, verdade. Alguns tinham um temor muito grande, isso é bom. Talvez é algo que nós deveríamos voltar, ter temor pela ceia do Senhor, né? E não medo, temor, né? Respeito pela ceia do Senhor, que tem um significado simbólico muito grande para nós. Mas também era um culto que às vezes as pessoas iam ali triste, cheios de peso, de condenação. Não, irmãos, o culto da ceia é o culto de maior celebração que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque o culto da ceia significa a nossa libertação, significa a nossa cura, significa a graça de Cristo Jesus, que ele morreu e ressuscitou. Realmente, né, é um culto realmente simbólico da dor, do preço que Jesus pagou. É fato, irmãos. Mas é o culto também da vitória de Jesus sobre o pecado, da vitória de Jesus sobre o inimigo das nossas almas que veio nos oprimir. E Jesus foi usado para nos libertar. Jesus foi usado para julgar, sabe? Julgar o inimigo que estava ali aprisionado. Pode ver, irmãos. Leia com muito cuidado. Nós vamos chegar lá, tá? Mas leia os evangelhos. Nós vamos ver o quanto Jesus libertou o povo de uma escravidão. E não era da escravidão romana. Era de uma escravidão espiritual. O diabo estava escravizando as pessoas. Quantas pessoas Jesus libertou como espírito maligno? Do espírito maligno. Quantas pessoas Jesus libertou de doenças, que essas doenças tinham muito mais a ver com uma malignidade espiritual do que com a doença propriamente dita. Uma doença genética, uma doença patológica, não. Então Jesus ele veio nos libertar de um reinado espiritual, tá? Ele veio nos libertar de um reinado espiritual, de um jugo que Satanás estava oprimindo os seus filhos. Estavam oprimindo os filhos de Deus. Estavam oprimindo e eles estavam vivendo mesmo, escuta, olha só, meu Deus, acho que a hora já está indo, 6 minutos para acabar. Olha só que poderoso, mesmo a nação de Israel, vivendo debaixo de um jugo sacerdotal, debaixo da lei, eles estavam aprisionados por Satanás.
A lei não conseguia liberá-los. A lei não conseguia libertá-los, irmãos. Ao contrário, a lei era a permissividade que o diabo estava alcançando para julgar as pessoas e aprisionar as pessoas, devido à sua vã maneira de viver. E aí Jesus veio. E nós vamos ver que no ministério de Jesus, o que mais nós vimos, além das curas e dos milagres, é a libertação. Ele veio quebrar o jugo. Ele veio tirar o peso que estava sobre os ombros dos filhos, como diz a palavra, né? As ovelhas perdidas da casa de meu pai. Então, nós como igreja precisamos entender isso. Jesus não veio trazer peso. A Santa Ceia não é um culto de peso. Ai, meu Deus, é o culto de ceia. E agora? Não, irmãos, é o culto de ceia de celebração. É a vitória do nosso Cristo sobre o inimigo. É a vitória dele. É a chave de libertação sobre a vida das pessoas, sobre famílias, sobre gerações que estavam aprisionadas. O sangue, o sacrifício, a morte dele trouxe vida para nós. Né? E a gente não celebra a morte, nós celebramos a ressurreição dele. O maior simbolismo para a igreja gentílica, irmãos, não está na morte, está em sua ressurreição. Sabe por quê? Porque Satanás não pôde prendê-lo, Satanás não pôde julgar Jesus, Satanás não pôde prender nos cárceres espirituais Jesus. Porque em Jesus não tinha pecado. Onde está a morte, o seu agrilhão? Não tinha agrilhão, irmãos, não tinha correntes para prender Jesus. Então, nós vamos ver Jesus aqui, ou melhor, Moisés falar de festa, por quê? Porque essas festas, primeiro, têm um simbolismo muito poderoso mesmo. E essas festas vão dar caminhos para Israel, né? Caminhos para o povo de Israel. Então são tremendos. É tremendo. Então nossa leitura de hoje ela vai ficar nesta base, tá bom? De festa, de orientações sobre falsos profetas. Então não se assuste, sabe? As escrituras, tudo que está acontecendo, irmãos, tudo que está acontecendo nos nossos dias atuais está predito na palavra de Deus. E o que a gente precisa fazer, meu bispo, para encerrar? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos nos posicionar, porque no meio das pragas do Egito, Israel, os hebreus eram abençoados, eram guardados, tinha vida, tinha alimento. As pragas não atingiram os hebreus. No mesmo ponto há uma profecia para nós, para os nossos dias. A apostasia que vai vir sobre não atingirá a minha vida. As ações, não, o Senhor Jesus vai colocar uma coluna de fogo e uma nuvem protegendo, nos separando, tá bom? Nos separando de todo mal, né? Então eu creio sobre isso, né? E claro, né, observando aí o que está acontecendo, precisamos orar, irmãos, precisamos orar. Como diz aí alguns aí na internet, nós estamos vendo aí o sumiço de muitas crianças, e isso pode saber, irmãos, isso vem de um paganismo. Isso está ligado à feitiçaria, à bruxaria, tá bom? Isso está ligado a isso. Então nós precisamos fazer o quê? Consagrar os nossos filhos, porque o diabo não pode tocar naquilo que é consagrado. Pais, orem pelos seus filhos, consagrem as suas crianças. Toda vez que elas saírem, que ela for para a escola, consagre. Tá? Consagre, porque o diabo, escuta, o diabo, o espírito maligno, ele não gosta, ele não pode tocar em quem está consagrado. Quantos testemunhos nós já ouvimos, né? Então, claro, vamos vigiar, não é que a gente vai consagrar e vai deixar os nossos filhos livres. Vamos vigiar, tomar cuidado. Tome cuidado, viu, pais? Tome cuidado dos seus filhos, mas consagre, ore pelos seus filhos. Porque
para o levantamento. Escute bem o que eu estou falando, tá bom? Talvez você não entenda isso, porque isso está num nível de complexidade muito grande. Mas Satanás ele vai usufruir de muitos sacrifícios para levantar o anticristo, tá bom? Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, irmãos, e o diabo vai fazer isso. Nós temos muita coisa está envolvida. Amém? Então vamos orar, vamos permanecer com a nossa fé em Cristo Jesus, vamos orar pela nossa nação, sabe, para que o Senhor derrube, sabe, todo esse sistema maligno, que ele seja derrotado. Irmãos, escuta, bispo não tem como, tem, a Babilônia caiu, amém? E se a Babilônia caiu, qualquer governo pode cair, qualquer sistema pode cair, não existe um reinado que não possa cair, irmãos, somente o reinado de Deus permanece, mas qualquer reinado humano pode cair. A gente lembra aí da época de Hitler, ele reinou, ele fez o que fez, mas chegou um tempo de se encerrar, chegou um dia que acabou, Deus encerrou com a vida de Hitler, ele não era eterno, então se encerrou, então tem fim, tá bom? Há um fim, os ciclos mudam, a única coisa que não muda é o reinado do nosso Deus, ele permanece para sempre. O reinado de Jesus permanece para sempre. Mas vamos orar, vamos consagrar e vamos manter, tá? Vamos manter a nossa leitura bíblica também. Eu sei que esses últimos dias nós estamos fazendo como Moisés, nós estamos só relembrando, porque eu já detalhei aí nos outros livros, né? Cada significado de sacrifício, cada significado de festa. Então nós já falamos, eu não vou aqui repetir tudo de novo, mas a gente só vai relembrar, tá bom? Depois, aí nessas questões do livro de Deuteronômio, né? Tudo que Moisés falou aqui, nós já falamos com muita propriedade, tá bem? A Patrícia Briguel aí, graça e paz, Pati, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida, tá bem? Então vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Alguém tem dúvida, algum questionamento dessa leitura de hoje? Tá tudo bem, tudo seguindo, tá bom? Vamos permanecer lendo, vamos permanecer orando pelo nosso país e acreditando que pode se levantar falsos profetas, pode se levantar o anticristo, mas o nosso Deus já está de pé há muito tempo. O nosso Deus está de pé sobre o domínio e o governo de toda a humanidade. Amém? Tia Lia colocou: precisamos orar, bispo, porque as nossas orações alcançam os céus e o coração do Pai. Glória a Deus. A família colocou tudo certo, então glória a Deus. Entrou alguém aí, gente, falando inglês aí. Como eu não sei ler inglês, eu nem sei o que a pessoa perguntou, né? Aleluia. Não sei ler inglês, eu vi que ela perguntou qual era a linguagem, né? Qual era a linguagem, isso aí eu consegui entender. Mas eu vi que a Meire respondeu aí, Brasília, né? Brasília, nós somos brasileiros, né? Então, estamos ficando internacional, tá ficando chique esse negócio, é isso, é? Glória a Deus, tá entrando pessoas aí de outro país, eu não sei, tá bem? Quem souber inglês aí nos ajude, a not badly, não sei não, your linguagem, então linguagem, ela perguntou qual era a linguagem, né? Então, ou ele, não sei se é não dá para ver a foto, Missy deve ser ela, né? Então, voltando aqui, ele perguntou em que linguagem estava falando, isso mesmo, né? Eita glória, estamos ficando chique, hein, Bispo Amiri? Você me ajuda aí, quem fala inglês aí, nos ajuda aí, hein? Tá bem? Que Deus abençoe você, nós vamos orar, tá bom? Vamos orar e que Deus abençoe a sua vida, viu? Por mais uma live, mais um tempo de relembrar. E vamos lá que tem muito mais coisa para a gente ver. Vai chegar muitos textos aqui importantíssimos das Sagradas Escrituras. Mas ali, 42 dias fiel ao Senhor. Estamos fiéis, né? Estamos fiéis ao Senhor na leitura bíblica, lendo 4 capítulos por dia. E vamos lá.
Vamos chegar aí até outubro aí. Meu Deus, tem chão ainda pela frente, né? Mas se assim aprova o Senhor, se o Senhor aprovar, até se o Senhor não voltar, estaremos aqui. Se não, nós vamos estar com Ele na eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E eu vou orar por você. E vamos orar. Vamos orar pelas nossas crianças. Vamos orar pelo nosso Brasil. Amém, bispa. Amém, tia Lia. Estou chamando tia Lia já de bispa. Meu Deus do céu. Então, vamos orar. Vamos apresentar ao Senhor. É preciso. Apresente a sua família, os seus filhos. Né? O presente é precioso, não é verdade? Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer. Eu quero te agradecer, papai querido, nesta manhã de quarta-feira. Louvar ao Senhor pela vida da minha família, da minha filhinha Helena, que está fazendo aniversário hoje. Helena está completando 10 anos de idade. A minha nora Duda também, fazendo 22, se não falar, minha nora de 22 anos. Que o Senhor abençoe, Senhor, as tuas filhas. Em nome de Jesus, sou grato pela paternidade que o Senhor me dá sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Pai, também quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, na nossa vida. Quero apresentar, Senhor, esses sumiços de crianças que têm acontecido, Senhor, no nosso país, ou melhor dizendo, no mundo inteiro tem acontecido, mas principalmente no Brasil. Senhor, age com misericórdia. Nós oramos, Pai, para que o Senhor haja com misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor. Tem misericórdia dessas crianças, Senhor. Repreenda todo o mal. Nós estamos vendo aí, Senhor, sabe, essa questão desse povo, Senhor, que se alimentavam de crianças, Senhor Jesus, que bebia sangue humano. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Essa parte é satânica, é maligna. Nós acabamos de ler recomendações, Senhor, ontem, que nós não deveríamos beber sangue, nem tocar em sangue, deveria deixar o sangue cair por terra, Senhor, porque há uma feitiçaria, Senhor, há um pacto, Senhor, sobre o sangue, porque sangue é vida, papai. E o diabo está usando, Senhor, usando pessoas, Senhor Jesus, para entrar nesse nível, papai querido. Amém, né? O Jackson também está fazendo aniversário hoje, olha só que bênção, glória a Deus. Vamos orar pelo Jackson também, né? Senhor, então, como eu estava orando, Senhor, sobre as crianças, Senhor, tenha de misericórdia. Nos dê livramento, Pai, nos dê livramento. Eu peço livramento, Senhor. Nos dê livramento, Senhor, sobre essas crianças, Senhor. Dê livramento a essas crianças. Cuida dos nossos filhos, Pai. Cuide das escolas, Senhor Jesus. Coloque os teus anjos, Senhor. Não deixe, sabe, ninguém mal intencionado, Senhor, roubar essas crianças. Quantos pais, Senhor, perderam seus filhos, Senhor? Quantos pais perderam, Pai, os seus filhos, Senhor Jesus? E isso nos dói o coração, porque não há notícias, e o Pai ali carrega a esperança. É uma dor sem fim, Senhor Jesus. É uma dor muito grande, e a gente sabe que boa parte dessas crianças que somem, elas são feitas para sacrifícios, Senhor. São sacrifícios feitos com crianças, papai querido. Então, tenha de misericórdia, repreenda, Senhor. Nós oramos como igreja toda a feitiçaria, toda idolatria, todo o pacto do inferno, Senhor, que tem promovido para promover riquezas na vida desses homens bilionários, Senhor. Tem promovido riquezas, repreenda, Senhor, como foi no passado, crianças oferecidas ao Deus Moloque, Senhor, a esse falso Deus Moloque, para trazer riqueza, para trazer provisão, Senhor. Hoje ainda é cultuado a esse Deus, Senhor. Repreenda, nós repreendemos o nome de Jesus e pedimos livramento, Senhor. Derrama do teu sangue sobre as nossas crianças. Derrama do teu sangue sobre as crianças brasileiras, Senhor, e dê livramento, Senhor. Nós consagramos para as crianças brasileiras, nós consagramos os nossos filhos a Ti. Derrame da Tua unção, Senhor, do Teu sangue sobre as crianças brasileiras, para que Satanás seja impedido de agir, Senhor. Ora, escute nesta manhã o meu clamor. Eu oro, Senhor, eu coloco diante de Ti este clamor, eu coloco diante de Ti esta oração, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta petição, Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, Senhor, eu coloco diante de ti, consagre os nossos filhos, consagre as nossas crianças, não deixe Satanás se achegar perto dele, não deixe que o inimigo, Senhor, nos afronte, roubando a nossa geração. Nós entramos hoje em batalha espiritual no reino do Espírito e nós lutamos contra principados e potestades, Senhor, colocando eles sobre o seu domínio, porque a tua palavra vai dizer que o Senhor é o cabeça de todo principado e potestade. O Senhor está sobre todo o governo de principados e potestades, espíritos que governam nações, espíritos que governam, Senhor, estados, aleluia, governam países, no nome de Jesus, Senhor. Seja o braço de ferro sobre esses espíritos, seja a mão forte sobre esses domínios, Pai, e repreenda, quebre, cancele e anule toda a influência maligna, Senhor. Proíba esse derramamento de sangue, Pai. Quantas vezes Satanás derramou sangue, Senhor, na nação. Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas derramamento de sangue de inocentes, Senhor, através da vida ou da época ali de Moisés, Senhor. Quando Moisés era um bebê, muitas crianças foram mortas, Senhor, e ali era uma ação maligna, usando o faraó, usando os egípcios, Senhor, para matar as crianças hebreias, Senhor Jesus. Depois nós vamos ver, Senhor, que na sua época, quando o Senhor nasceu, Satanás usa o rei Herodes, Senhor Jesus, para matar as crianças, mais derramamento de sangue inocente. Então a gente pode interpretar, Senhor, que toda vez que vai se levantar um novo governo, há derramamento de sangue inocente, Senhor. Então repreenda, Senhor. Nós estamos aí, Pai, escute, nós estamos aí para ter um levantamento de novo governo, Senhor. Ou um restabelecimento deste velho governo, Pai. Nós repreendemos todo e qualquer derramamento de sangue inocente. Haja uma proibição, Senhor, de sangue inocente ser derramado. Em nome de Jesus, Senhor, que este novo governo que está se levantando, que esta nova era que está se levantando, Senhor, um novo tempo que está surgindo, Senhor, nós repreendemos, nós proibimos no nome de Jesus, em nome de Jesus nós proibimos todo derramamento de sangue inocente. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Quero orar também, Senhor, pelo Jackson, que o Senhor dê vida para o teu filho, nós abençoamos a vida dele no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que toda sorte de bênção seja derramada, Senhor, sobre a vida, Senhor, da Helena, da Duda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te pedimos e é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. E amém, e amém. Que Deus abençoe a sua vida, beijo no coração. Amém? Amanhã, 8 horas, estaremos aqui de volta.